Oficina do Diabo é o primeiro filme do Brasil paralelo e é um filme que já estreou e já vem com polêmica. A primeira polêmica é que o filme é para conquistar aí os protestantes e convertê-los ao catolicismo. Será que é isso mesmo? Além disso, pessoas que acabaram falando que não queriam fazer propaganda para o Brasil Paralelo, como Iago Martins fez propaganda desse filme também. Afinal de contas, esse filme ele é bom mesmo, ele vale a pena a gente assistir. É um filme perigoso para nós que somos cristãos protestantes. Se você quer saber tudo isso, é logo após a vinheta. Fala pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Rafael Logo. Sejam muito bem-vindos a mais um Comics Review, canal que a gente fala de comics, que é histórias em quadrinhos, mas que também a gente faz review aí de séries e filmes. E o mais importante, como nós somos cristãos, nosso trabalho aqui também é mostrar boas produções cristãs e refletir sobre as produções cristãs que estão aí na cultura pop. E hoje a vez é de Oficina do Diabo, mais novo filme da Brasil Paralelo, né? Na verdade é o primeiro filme da Brasil Paralelo e eu fui conferir esse filme para você, para de fato a gente saber se ele faz jus à questão ali de ser um bom filme, ou que de fato ele faz jus ali o que o pessoal tem reclamado de ser algo para levar ou converter protestantes, né, no caso os evangélicos, ao catolicismo, né, ou retornarem aí ao catolicismo. A primeira coisa que eu quero já colocar aqui do filme é que o filme já vem recheado de polêmicas. O filme ele foi anunciado pela própria Brasil Paralelo como uma adaptação do livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele foi anunciado como essa adaptação, mas depois de um tempo o filme ele desapareceu e ele retornou agora, nesse ano aí de 2024, como primeiro filme da Brasil Paralelo, né? E está sendo anunciado como filme original da Brasil Paralelo. Existe aí uma treta envolvendo os bastidores, porque o pessoal que faz parte da empresa do C.S. Lewis e que fica trabalhando aí com os direitos autorais das obras e suas adaptações, dizem e alegam que em nenhum momento eles foram procurados pela Brasil Paralelo para fazer a adaptação desse livro aqui. Esse é um dos motivos que eles se desligaram totalmente o anúncio como ser uma adaptação desse livro. Embora eles não falem, o filme ele é uma adaptação e totalmente inspirado nessa ideia aqui do C.S. Lewis. E nesse livro você tem ali um diabo mais velho, mais experiente, dando conselhos para um diabo mais novo e mais inexperiente de como desviar ali as almas dos crentes. É a mesma ideia desse filme aí do próprio Brasil Paralelo e que eu acho muito estranho, né? Apesar que tem aí as complicações dos direitos autorais, eles não mencionarem isso, terem essa questão de basear, né, a história neste livro aqui. A segunda polêmica que acaba acontecendo nesse filme é que o Iago Martins, do canal 2D de Teologia, fez uma propaganda sobre esse filme, aonde ele fala que ele assistiu e tudo mais, e muita gente resgatou na internet ele dizendo que ele não falando bem do Brasil Paralelo, como a gente pode ver. Mas uma das questões que eu queria comentar aqui rapidamente sobre o Iago Martins e toda essa polêmica é que de fato as pessoas às vezes podem mudar. Uma pessoa às vezes ela pode ver ali um filme da Marvel, falar que não gosta de ver filme da Marvel, mas depois ela pode gostar de um filme e até falar para outras pessoas assistirem o filme da Marvel. Isso acaba acontecendo. Mas uma das coisas que faz com que as pessoas estranhem, às vezes, é a força que determinadas pessoas têm em posicionamentos. Então, por exemplo, o Iago tinha um posicionamento muito veemente contra o Brasil Paralelo. E de repente ele acaba fazendo uma propaganda em favor do Brasil Paralelo. Então isso acaba pegando o pessoal da internet como de surpresa. Por isso que é interessante a gente ter os nossos posicionamentos, mas nós sermos equilibrados e sempre abertos para dialogar, para que essa questão não se torne algo que as pessoas venham usar contra a gente depois, novamente. Então, passadas aqui as polêmicas que a própria rede social está apontando, eu assisti o filme, eu vi esse filme, e aí tem a terceira questionamento, né? O terceiro questionamento, que é o seguinte: o filme do Oficina do Diabo é um filme usado para converter protestantes ou evangélicos ao catolicismo? Primeira coisa, se é, eu não sei, mas se for, ele é muito ruim para isso.
ele é muito ruim para argumentar e para tentar converter protestantes ao catolicismo. Assistindo o filme, de fato, o filme não parece ser algo para converter protestantes ao catolicismo. Ele, na verdade, está adaptando uma história, que é uma história aí do próprio C.S. Lewis, embora ele não assuma. E, adaptando essa história, ele vai construindo essa história de acordo com aquilo que a própria Brasil Paralelo acredita. Então, o livro, embora seja um livro protestante, no filme, nós temos um filme completamente católico. Mas, Rafa, o filme é bom? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não achei o filme bom. É muito difícil, por um exemplo, eu não achar... Aliás, não é muito difícil, não. Às vezes eu acho muitas produções não boas. Quem já acompanha aqui no canal já sabe disso e tudo mais. Mas o filme é um filme que, de fato, eu acho que ele tem uma ideia muito interessante, mas ele não consegue executar essa ideia da maneira que realmente ela deva ser executada. Primeira coisa, o filme tem pontos positivos, como, por exemplo, a interpretação dos dois antagonistas do filme, né, que é o Fausto, que é o diabo mais velho, e o diabo mais novo, é muito boa. Eu acho que é o ponto alto do filme. As falas deles são boas, a interação deles são boa, a trama deles, o desenvolvimento da trama deles é o que tem de melhor a nos oferecer esse filme. Porque, de fato, o ponto alto do filme está nesses dois. O que de fato pega e deixa o filme acima e valoriza essa película, valoriza essa obra, são esses dois personagens. Mas eu não posso muito dizer do resto, que infelizmente acaba deixando a desejar. A primeira coisa é que o filme deixa a desejar no sentido de fato do que ele quer nos apresentar, não é a questão do tema, mas do gênero do filme. Porque ao mesmo tempo que o filme ele quer ser dramático, o filme quer ser um filme simples. Ao mesmo tempo que o filme ele quer ser um filme básico, que as pessoas vão entender, ele quer ser um filme que traz ali uma erudição muito grande. Às vezes ele parece teatral, às vezes ele parece ser uma coisa que quer migrar para algo que é uma superprodução. E isso faz com que o filme fique ondulando ao longo ali da própria duração dele, onde você acaba vendo um filme que mais se parece um fan-filme do que necessariamente algo que você vê alguma qualidade. A Brasil Paralelo, quando se fala aí dos próprios documentários, os documentários da Brasil Paralelo, você pode não concordar com o conteúdo político e religioso dos comentários da Brasil Paralelo, mas uma coisa você tem que ser, como que eu posso dizer, tem que ser honesto e falar que os documentários da Brasil Paralelo eles são muito bons. A qualidade desses documentários são excelentes e cinematográficas. Mas indo pro filme, esperando a mesma qualidade do filme, a gente não consegue encontrar. Talvez seja aquela máxima. Às vezes falar e dar ali a sua crítica é fácil. Mas às vezes você executar e fazer algo do nível que você está esperando não seja tão fácil assim. Seja difícil. E é isso que a gente acaba encontrando no próprio filme ali da própria Brasil Paralelo. Em contrapartida, o filme também acaba apresentando pra gente algumas coisas que acabam sendo muito jogadas. Então, por um exemplo, você tem o filme acontecendo, mas você tem diversas tramas que acabam sendo jogadas no filme, que às vezes você tá vendo a trama principal, que é a trama ali do Diabo Chefe, o Diabo Júnior, tentando acabar com uma família, que deveria ser aquilo que o filme segue, mas aí vai sendo jogadas tramas e subtramas que eles querem que corroboram com aquilo que está acontecendo, mas muitas das vezes acaba não corroborando tanto. Um exemplo é a questão como o filme tenta fazer, que é a crítica à questão das mães tirarem os nenéns da barriga antes de nascer. E isso no filme é muito jogado. Porque você está assistindo o filme, você está vendo o filme, você está acompanhando o filme, e de repente acontece a cena. É uma cena muito pesada, é uma cena muito bem dirigida. Talvez a melhor cena do filme no sentido assim, de direção, de fotografia, de cenário, de um monte de coisa acontecendo. Mas é só aquilo dali, é muito jogado, vem do nada, vem no momento de um final que já está sendo construído e de repente ela está ali. A impressão que dá é que eles tentaram pegar e abraçar o mundo com as pernas e criticar tudo aquilo que a Brasil Paralelo critica em apenas 2 horas, em apenas um filme. Eu acho que se eles tivessem feito menos,
feito algo, escolhido um tema e ter ido nesse tema até o fim, seria muito melhor. Se eles tivessem pegado e só ficado preocupado em mostrar como que Satanás age para destruir as famílias, teria sido algo excelente. Só que o problema é que eles querem abraçar o mundo com as pernas. Aí quer falar de aborto, quer falar sobre filosofia, quer falar sobre ateísmo, quer falar sobre política, quer falar sobre tudo isso, mas sem de fato ali ser algo que acaba corroborando com a trama. Sem contar que o filme ele usa de uma muleta que é toda hora colocar o personagem do Fausto narrando alguma coisa, narrando ali de forma filosófica e erudita e fazendo uma crítica social, mas que ao mesmo tempo parece que é mais ele narrando o filme pra gente, o que de fato está acontecendo, do que necessariamente ali sendo utilizado para fazer uma crítica. E uma coisa que a gente precisa entender é que a crítica, muitas das vezes, ela é mais válida acontecendo em tela do que um personagem te falando. Um exemplo que a gente tem disso é de uma produção protestante, que é o Santo Escritório, que é super independente, muito mais independente do que essa produção do Brasil Paralelo, porque a Bandeja Filmes ela é uma produtora que está nova no mercado, lançou o Santo Escritório como o primeiro produto deles. Só que as críticas que eles fazem ao longo da série são várias, mas as críticas elas acontecem durante a série e a gente vê os personagens vivendo isso. No filme do Brasil Paralelo, a gente vê, na verdade, o personagem narrando essas críticas pra gente, que eu acho que enfraquece um pouco aquilo que está acontecendo. Eles tentam fazer algo muito parecido com o que a CNC fez no Jardim do Inimigo, que a gente tem também ali Satanás, e uma hora ele fica conversando com o público e ele fica falando com o público todas as hipocrisias que a igreja faz. O Jardim do Inimigo também é protestante, mas no teatro acaba se saindo melhor. Porque no teatro, como é uma adaptação, você tem uma quebra-parede do próprio teatro que funciona muito bem para a peça, que é completamente diferente do que acontece aqui no filme do Oficina do Diabo. E isso é uma coisa ali que eu acho muito complicada, sem contar que o desenvolvimento do personagem principal, que é o Pedro, ele é muito assim, como que eu posso dizer, ele é um pouquinho complicado. A gente não consegue ver de fato uma transformação ou ele se transformando ao longo do filme. Eu não sei se é o texto que eles entregam para o ator, mas a questão dele ali, a atuação dele parece ser no mesmo ritmo o filme inteiro. Você não vê, por exemplo, o personagem ele agindo de uma forma antes e depois ele agindo de uma forma completamente diferente. O personagem continua sendo uma mesma questão, sem contar que eles tentam até jogar a jornada do herói no filme, que o filme não está pedindo a jornada do herói. E aí eu entro no última questão polêmica. Rafa, é um filme que vai converter protestante? Eu acho que não, até porque ele não coloca nenhum argumento para isso, né? E ele não se sai muito bem nem naquilo que ele se tenta defender. É uma coisa que até é uma pena o filme não ser tão bom assim, né? Porque o que a gente espera é que produções que se dizem cristãs independentes do Brasil é que elas se saiam muito bem para garantir angariar muito público, porque é uma coisa que a gente precisa no meio brasileiro, mesmo que seja uma produção ali católica, é interessante você ver produções cristãs se dando bem. Em contrapartida, há muitos problemas teológicos no filme, como eu sou protestante, há muitos problemas teológicos que eu acho que não defendem ali a forma que os católicos pensam. Na verdade, expõe ali algo que é muito complicado. O problema teológico do filme que tem é que parece que eles colocam muito mais força nos símbolos católicos do que necessariamente ali na questão do próprio nome de Jesus. Então, por exemplo, tem uma cena que eles estão na igreja e eles estão vendo o que o pessoal está fazendo na igreja, uma cena muito interessante, até uma das melhores cenas do filme, no sentido de criticar muita coisa que a igreja católica faz de errado e às vezes serve para os protestantes também. Será que o culto realmente tem que ser chato? É uma cena interessante. Só que eles saem da igreja quando eles acabam vendo os símbolos que tem na igreja. A hóstia, né? O próprio cálice, na hora que o padre bate o sino. Então você vê uma questão ali muito mais voltada ali para a questão, às vezes, de uma imagem, de um símbolo católico, do que necessariamente o próprio poder do nome. Sem contar que a gente não tem tanto foco na figura do próprio Cristo, do próprio Jesus, que é aquele que a própria Bíblia diz
que despojou os principados, que nos tirou do império das trevas, diz ali a Bíblia. E a própria Bíblia diz que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Parece que não é colocado. Quando, por exemplo, uma das personagens acaba descobrindo que o filho dela está sendo desviado por uma potestade, por um demônio, ao invés dela buscar orar ali a Deus, ela vai orar para o marido dela que está morto. E aí vai algum spoiler aqui. Quando um dos personagens morre, quem busca esse personagem é um personagem já morto. Que parece assim, que quando eu fiquei assistindo, eu falei assim, não é possível. Parece que eles estão flertando com o espiritismo e nem é algo ali do próprio cristianismo. Então a gente vê essas substituições ali do poder. Ao invés de estar no nome de Jesus, está ali no símbolo católico. E não só isso, a questão da mediação. Porque eu entendo que os católicos vão falar que existe a tradição, mas a própria Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se a gente tem um mediador que é Jesus, por que eu vou precisar de outra pessoa para me levar até Jesus? Sendo que ele mesmo fala que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então é muito complicado você acabar vendo isso. Então por isso que eu acho que o filme não vai trazer nenhum cristão desavisado protestante para ver o filme. Eu acho que o filme poderia ser mais abrangente. Como por exemplo, você pega um filme da Forja, que a gente falou aqui no canal, que apresenta do cristianismo, mas de uma forma abrangente, com isso alcança a mensagem. Talvez se ele fosse um pouco mais abrangente, seria um pouco melhor aí para os demais cristãos também. O que você acha desse filme? Você assistiu esse filme? Comenta aqui embaixo. Você não viu esse filme? Comenta aqui embaixo. O que você acha do Iago Martins fazendo propaganda? O que você acha da polêmica em cima do livro? O que você acha também desse review? Comenta aqui embaixo e me fala o que você acha. Além disso, não deixe de comprar as nossas histórias em quadrinhos aqui do canal. Se existissem heróis cristãos no Brasil, será que eles continuariam sendo heróis cristãos? Ficou curioso? Dá uma lida. Só falar rapidamente da Warrior. É uma personagem que descobre que tem poderes de voltar no passado. Faz parte do mesmo universo de Supermanos. Ela decide voltar para um lugar sensacional que vai fazer você refletir. E não só isso, introduz muito bem o Evangelho para as crianças. Link está na descrição. Não deixe de comentar, de falar o que você achou. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E assista aqui vídeos no nosso canal. A gente falou sobre a Forja, a gente falou sobre Sound of Freedom, a gente falou sobre The Chosen também. Então assiste aí e vê qual que é a nossa opinião sobre essas produções cristãs. Você acha que tem que melhorar a produção cristã no Brasil? Comenta o porquê e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima, gente!